lição 2, ela trata da ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda. E o textuário está em Atos 1, versículo 11. Diz assim: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. E a verdade prática. Se a ascensão de Cristo não for aceita como um fato historicamente comprovado, não poderá ser recebida como doutrina confiável. Jesus Cristo, de fato, foi assunto ao céu e acha-se à destra de Deus. A despeito, não é, pastora Regina, de algumas pessoas que tentam aí encontrar outros elementos e tentam alguma novidade na história, o fato é que ninguém nunca conseguiu questionar esse fato que foi a ascensão de Jesus, apesar de sempre surgir um ou outro, não é por falta de tentativa, né? Sempre surge aí uma pessoa, um filme, uma teoria, surge de tudo. É isso, e vamos aqui, a leitura bíblica em classe, Atos 1, do 4 ao 11. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Eu imagino eles olhando Jesus subir, deve ter demorado para olhar para o outro lado, né? Com certeza. Eu olhando ali, acho que eu ia ficar muito tempo olhando para cima, até que alguém realmente me chamasse ali, né? Então, os objetivos dessa aula são conhecer o contexto histórico da ascensão de Jesus Cristo de Nazaré, explicar as implicações teológicas desta ascensão de Cristo e saber que o Cristo ressuscitado intercede por nós, à destra de Deus, e consola-nos na força do Espírito Santo. Aqui na introdução, pastora Regina, é um fato, né? Não tem como nós acreditarmos, como nós recebemos o cristianismo, sem aceitar essa parte sobrenatural, essa parte que trata da ascensão de Cristo. Não adianta querer tratar a Bíblia como se fosse aí, como se essa parte, esse contexto sobrenatural, fosse um mero recurso literário. Não, na verdade nós sabemos que é um fato e temos aqui inclusive para provar esse fato, né, entre outras coisas, temos aqui a ordem das aparições entre a ressurreição de Cristo e sua ascensão. É um quadrinho que a pastora Regina sempre gosta desses quadrinhos, que ela fala uma parte, eu falo outra. Então aí, para vocês que é bom para entender. Então tem aqui um momento e qual é a passagem bíblica. Então eu não sei como a pastora Regina quer fazer. Vamos aqui então do mesmo jeito de sempre? Cada um fala um. Eu falo, você fala o acontecimento. Eu falo o primeiro quadrinho, você fala aonde está na Bíblia. Amém. Amém? Então, olha, ele apareceu a Maria Madalena e outras mulheres. A Maria Madalena e outras mulheres. E nós vemos isso na Bíblia, lá em Mateus 28, do 8 ao 10, em Marcos 16, 9, em João 20, do 11 ao 18. E apareceu a Pedro.
em Lucas 24, versículo 34, e 1 Coríntios 15, 5. Aos discípulos na estrada de Emaús, em Marcos 16, 12 e Lucas 24, 13 ao 32. Aos discípulos, com exceção de Tomé, no cenáculo. Em Lucas 24, 36 ao 43 e João 20, 26 ao 29. Apareceu também aos discípulos, incluindo Tomé, no domingo seguinte. Em Marcos 16, 14, em João 20, 26 ao 29. Aos 7 de seus discípulos no mar da Galileia. João 21, do 1 ao 24. Aos apóstolos e mais de 500 testemunhas, além de Tiago e o meio-irmão Tiago, o meio-irmão do Senhor. 1 Coríntios 15, do 6 ao 7. Só uma observação, 500 testemunhas é um número bom de testemunha, né? Olha, hoje na justiça você precisa de no máximo 3, é isso? 3, dependendo então. da situação. aos quase 120 que testemunharam a ascensão. Em Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículo 19, Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 53 e Atos 1, do 3 ao 12. É isso, como nós vimos aí na introdução, o que importa, né, para ser cristão é você crer totalmente na Bíblia, né, em tudo que está lá, na ascensão, nos milagres, isso é o que importa. Você, para ser um bom cristão, você tem que crer em Cristo. Isso é o essencial. Amém. E você que gosta de datas, eu acho interessante datas, né? Temos aqui a data da ascensão, que de maneira geral é a data aceita que Jesus foi assunto aos céus no ano 34 de nossa era. Podem ocorrer aí, de acordo com os estudiosos, algumas divergências cronológicas, algumas diferenças pequenas de tempo, mas essas divergências cronológicas não desmerecem nem desacreditam o fato histórico, é o fato que ocorreu, mas aí cada estudioso pode de repente ter um dia diferente, alguma divergência nesse sentido. Pois é, e o lugar da ascensão foi situado a leste de Jerusalém, a 818 metros em relação ao nível do mar. Aonde? Monte das Oliveiras. Amém. E as testemunhas, como nós já comentamos aqui, as testemunhas da ascensão de Cristo, nós vimos aqui que aproximadamente 120 pessoas tenham presenciado a ascensão de Nosso Senhor, como vimos lá em Atos 1, versículo 15. Quanto à sua ressurreição, afirma Paulo, foi testemunhada por mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vivia quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 6 e 7. Quem poderia, num tribunal, contestar o depoimento de tantas testemunhas? Aliás, segundo a Bíblia, a declaração de 2 ou 3 testemunhas oculares já era mais do que suficiente para encerrar qualquer polêmica. E aí a gente vê que ele realmente não veio para alguns, né, para um clubinho fechado, 12 apóstolos. Ele veio e muitos, né, fora os 500, mais 120, mais, né, isso é o que está contando aqui, mas eu acredito que seja mais porque ele caminhou, ele andou, ele falou, então eu acredito que seja mais pessoas que isso. E aí a teologia da ascensão de Cristo, Leonel? No âmbito da teologia cristã, primeiro temos o fato, depois o dogma. De outra forma, repetimos, não teríamos uma doutrina, mas uma inconsistência histórico-teológica. Eis que podemos confiar no ensino da ascensão de Nosso Senhor. Vejamos, em primeiro lugar, o que é a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo é a subida corpórea e física do Cristo ressurreto e glorioso aos céus, para junto do Pai, após haver cumprido o seu ministério terreno. Sua ascensão foi de fato corpórea, porque a sua ressurreição foi física e não aparente. É claro que o seu corpo, à semelhança do que ocorre no Monte da Transfiguração, foi elevado aos céus já revestido de glória,
poder e celestialidade. Quando do arrebatamento, teremos um corpo semelhante. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, e 1 João 3, versículo 2. Teologicamente, a ascensão de Cristo acha-se ligada a duas importantes doutrinas, a paracletologia e a escatologia. E a perspectiva paracletológica nos diz que antes de ascender aos céus, ele prometeu, o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu aos discípulos, ainda preocupados com a restauração do reino de Israel, que seriam eles revestidos pelo Espírito Santo. Novamente, Atos 1:8. Aos que buscavam a libertação política de um país, o Rei dos Reis entrega, como herança, todas as na terra, não mais um império na terra, mas o reino de Deus no mundo, e isso no poder do Espírito Santo. Amém. E a perspectiva escatológica é a seguinte: a narrativa da ascensão de Cristo traz em si o cerne da escatologia cristã. A sua subida aos céus é uma consequência teológica, tanto de sua morte quanto de sua ressurreição. E acreditar nesta implica, para o cristão, esperançar-se no retorno do Senhor, que, estrugida a última trombeta, ressuscitará os que nele morreram e os que nele vivem. 1 Tessalonicenses 4, versos 14 ao 17. Glória a Deus. E aí a ascensão de Cristo em nossa devoção. Além da sua beleza e sublimidade teológica, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo eleva-nos à devoção, estreitando-nos a comunhão com o Senhor. Então vejamos alguns fatores devocionais que nos proporcionam o Cristo que ascendeu aos céus. Amém. A primeira é a posição do que ascendeu. Ascendido às alturas, seus olhares interrogativos e desolados de seus discípulos e apóstolos, o Senhor Jesus assentou-se à destra do Pai. Para registrar-lhe a ascensão, o evangelista Marcos garante tratar-se não de um engenho fantasioso, mas de um evento histórico. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 9. Vários autores sagrados fazem menção ao acontecimento. Atos 2:36, 7:53, Hebreus 10:12, 12:2, 1 Pedro 3:22. Cristo está à destra de Deus. Alegremo-nos junto ao Todo-Poderoso, porque junto a Ele encontra-se e nos compreende, a nossa semelhança. Ele sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Eis porque está sempre a interceder por nós como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Não se desespere, Cristo o compreende e me compreende e nos compreende. É isso mesmo. Ele fez, ele veio, ele passou por tudo que nós passamos, passou muito mais, né? Eu acho que eu não aguentaria nem um terço do que passou. Principalmente, né, antes de chegar na cruz do Calvário. Porém, ele aguentou. Então ele sabe o que é a tua mágoa, a tua tristeza, o teu desolamento. Ele sabe tudo isso. Ele sabe o teu problema, o que você está passando, como você se sente, porque ele também por tudo isso. E o segundo tópico aqui é a eficácia salvífica do Cristo que ascendeu aos céus. Então, à destra de Deus, Jesus atua como mediador da nossa aliança firmada em seu sangue, através do qual obtivemos eterna salvação. Hebreus 5:9. Somente em seu nome é que o ser humano logra a redenção de sua alma. Como reafirmou o apóstolo Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:11. À destra de Deus, o Senhor Jesus salva e justifica o pecador, proporcionando-lhe a bem-aventurança de ser adotado pelo Pai como filho. Romanos 5:1, Efésios 1:5. Então a gente vê aí, ele, né, já falei, ele já passou por tudo que nós já passamos, ele
conhece, né, o nosso sofrer, o nosso caminhar, mas Ele está à destra do Pai. E Ele está à destra do Pai porque Ele nos ama, assim como Deus também nos ama, porque senão não teria dado seu único Filho, né, aqui para nos salvar. E a gente vê o amor, né? Então, aqui no outro tópico a gente viu, ó, não se desespere, Cristo compreende. Então, se a gente pode ver que Ele não só compreende, como Ele ainda está ao lado do Pai a nosso favor. Amém. E aqui nós vemos também que Cristo, assunto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo depois da ascensão, Ele é nosso advogado. Consola-nos saber que à destra de Deus temos um advogado sempre pronto a defender-nos as causas junto ao juiz de toda a terra. Eis como o discípulo do amor descreve essa função do Senhor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículos 1 e 2. Portanto, se você pecou, que isso aconteceu, né, pastora Regina? Se você pecou, se eu pequei, se o Beto pecou... Peraí, você pecou hoje? Então, se, não sei, vou deixar você no pecou, ar. só perguntando, você pecou hoje? Eu pequei, eu já pequei. Você pecou hoje? Ou não acabou o dia, Leonel? É o dia deixa eu dar meia-noite. Beto, você já pecou hoje? Ah lá, ele já pecou também, oh Deus. Então... Mas se você não pecou... então a situação é a seguinte, vamos, né, generalizando. Se nós pecamos, não precisamos nos desesperar. Arrependamos-nos e confiemos no advogado que temos junto ao Pai. Isso mesmo, então nós temos que nos arrepender, né? Só o fato de saber que nós pecamos, nós já nos arrependemos. Ninguém fala assim, antes de fazer, não, eu vou pecar agora, né? A hora que viu já, né? Por quê? Somos carne, né? E como o Senhor nos conhece, porque Ele esteve aqui em carne e osso também, como nós já falamos, passou por tudo isso e sabe realmente o que nós vivendo e estamos passando. E tem uma reflexão de Norman Geisler que eu vou passar para vocês. A verdade não é somente correspondência, ela é também absoluta. A teologia evangélica é pregada com base na premissa de que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus e Deus não pode mentir. Amém? Que você leia realmente, né? Olha, leia aí Atos, que você vai ficar aí conhecendo e vendo algumas coisas que você fala, mas realmente eu só tinha ouvido falar. Está aqui, está escrito aqui. E está mesmo. E a nossa conclusão hoje é a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. É um fato comprovadamente histórico. Como é bom saber que junto ao trono Todo-Poderoso temos um intercessor e um advogado, sempre pronto a interceder por nós. Amém. E um dia, mais rápido do que supomos, virá o Senhor arrebatar-nos para que estejamos sempre com Ele nos céus ao lado do Pai. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. E tem aqui uma palavra que pode ter surgido alguma dúvida, né? Que é a respeito de um tópico que nós comentamos aqui, que é a paracletologia. Paracletologia é o estudo a respeito do atributo consolador do Espírito Santo. Estamos chegando ao finalzinho. Eu já despeço de todos, desejo uma semana abençoada, que você possa aí absorver essa lição que nós comentamos aqui, que você possa participar pessoalmente da Bíblica em uma de nossas igrejas, e quarta-feira que vem também te convido para que nós possamos participar de mais uma escola bíblica pela internet. Nós iremos ver a terceira aula. Pastor Regina, qual será o tema da aula número 3 desse trimestre? O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Vamos tirar bastante dúvidas aí. Amém. Então me despeço e sugiro também que você convide algum conhecido seu para que também
ouça aí pela internet nossa escola bíblica. Amém. E também me despeço até quarta-feira que vem, às 19 horas, em nome de Jesus, para vermos Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Tem aí uma de muita bênção, de muita graça. Não esquece de orar para que o avivamento venha sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família. Amém.